O gigante Golias insulta os israelitas. Fica comigo nesse vídeo. Eu creio que Deus tem uma palavra direto do céu para a sua vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 em diante. Vamos estar meditando nessa passagem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Amém, meus irmãos? Olha a diferença de quem olha para o céu e quem olha para a terra. Os soldados, quando viram aquele gigante, ficaram com medo, apavorados, por causa do tamanho, da estatura, porque ele era um guerreiro capacitado, ele era guerreiro desde a sua juventude. Mas o engraçado aqui é que esses soldados estão sempre exaltando o inimigo. Aí chega um menino ali, um piá, chega ali, Davi, e olha para aquele gigante e fala: peraí, o que vai ganhar o cara que matar esse gigante e tirar a afronta de Israel? Qual é o prêmio que vai ganhar o homem que matar esse cara aí que está afrontando o povo de Israel? Quem é esse circunciso aí para afrontar o povo de Deus? E, meus irmãos, Davi fica revoltado. Mas você não vê Davi com medo, você não vê Davi acuado, você não vê Davi aflito com a situação, não. Davi, ele já quer o prêmio, ele já quer saber qual é a premiação. Sabe por quê, meus irmãos? Davi confia no Deus que ele serve. Ele sabe o tamanho do Deus que ele serve. Ele não olhava para aquele gigante como um obstáculo, não, como uma dificuldade, não. Sabe como ele olhava para aquele gigante, para aquela luta? Como uma oportunidade. Aqui, esse gigante, ele dá duas oportunidades para Davi. A primeira, de Deus ser glorificado na vida de Davi. A segunda é de Deus exaltar Davi. Então, o que eu aprendo aqui, a luta, a dificuldade, quando chega na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos parar, não. É para duas circunstâncias. A primeira, o nome de Deus ser glorificado. A segunda, de Deus exaltar a nossa vida. Porque depois dessa prova aqui, depois dessa lutinha que Davi tem, o nome dele é assoprado. Ele é honrado. Ele é honrado. Mas primeiro o nome do Senhor foi glorificado. Porque foi Deus que deu força para Davi vencer aquele gigante. Mas Davi, ele não olhava para o tamanho do gigante, a estatura. Ele não olhava se o gigante era preparado, se era guerreiro desde a sua infância, não. Davi olhava para o tamanho do Deus que ele servia. Então você tem que começar a olhar para o tamanho do seu Deus. Para de olhar com os olhos terrenos, para de olhar aqui para essa terra. E começa a olhar para o céu. E veja o tamanho do Deus que você serve. Sabe por que Davi tinha essa coragem, essa atitude? Porque Davi tinha essa fé? Porque Deus já tinha livrado Davi de outras dificuldades. Do leão, do urso. Davi tinha experiência com Deus. Davi conhecia o Deus que ele servia. Você também teve experiência com Deus. Ou vai ter a oportunidade de conhecer o Deus que você serve. Ei, começa a exercitar a sua fé, praticar a sua fé. Começa a olhar como Davi para o céu. Para de olhar para a dificuldade da terra. Para de olhar para o vento, para a tempestade, porque senão você vai afundar.
Comece a olhar para o Deus que você serve. Comece a olhar para o Deus que te resgatou. O Deus que te dá livramento. O Deus que te segura pela mão. Amém? E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Vamos começar a olhar para as dificuldades como Davi olhou. Que vão dar para quem matar esse gigante? A pergunta dele era essa. Qual é a premiação? Vai casar com a filha do rei, a família vai ser isenta de pagar imposto. Essa era a preocupação de Davi. Qual era a premiação que eu vou ganhar? Qual vai ser a premiação depois dessa luta, desse vento, dessa tempestade na minha vida? Amém? A luta, a dificuldade, quando chega na sua vida, é para dois propósitos. Primeiro, o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. E o segundo, de Deus te exaltar. Amém? Fica com essa palavra que o Espírito Santo vai falar mais profundamente ao seu coração. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, seu filho amado, apresento diante do Senhor essa pessoa que parou nesse vídeo. Apresento o lar, a família dela, papai querido. Muitas vezes essa pessoa tem olhado para a luta, para a dificuldade, como aquele soldado, com medo, apavorado, querendo correr, querendo fugir, se esconder. Senhor, mas eu peço, eu venho abrir os olhos espirituais dessa pessoa, os ouvidos espirituais, que elas venham entender e conhecer o Deus que ela serve, papai querido, Senhor. Que o Senhor é maior que essa luta, que essa dificuldade. Senhor, dê sabedoria para ela, dê estratégia, papai querido, para essa pessoa, aumenta a coragem dela, a fé dela, papai querido, Senhor. Tira do caminho dela toda a pedra de tropeço, todo embaraço. Em nome de Jesus, Pai, visita a vida espiritual, financeira, conjugal, sentimental, a saúde. Visita essa pessoa que está dentro de uma delegacia, dentro de um presídio, dentro de um manicômio, dentro do hospício, dentro de uma clínica de recuperação. Essa pessoa que está agora dentro do posto de saúde, no hospital, no CTI, no UTI, em coma, entubada. Essa pessoa que foi desenganada pelo médico, pela medicina. Nós sabemos que a última palavra vem do Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Visita essa pessoa que está oprimida, angustiada, depressiva, liberta desse demônio da depressão. Essa pessoa que está desempregada, passando necessidade, você vai abrir uma porta de excelência na vida dela. Essa pessoa que está com a causa na justiça, nós colocamos diante do Senhor, o Senhor é o nosso juiz. Apresenta aqui todos os pedidos de oração diante do Senhor. Pai, eu oro em concordância com a oração de todos. Os pedidos que têm chegado aqui diante de mim, o pessoal tem colocado nos meus vídeos, nos comentários. Coloco diante do Senhor agora. Eu oro em concordância com a oração dessas pessoas. Eu ligo aqui na terra, peço eu ligo aí no céu. Peço eu venha colocar unção, poder sobre esse vídeo. Onde esse vídeo chegar, venha ver cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e o teu nome venha a ser glorificado. Pai, profetizo cura, profetizo saúde, profetizo restituição, profetizo vida e vida com abundância. Pai, abençoa todos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Se inscreva no canal aí, deixa o like, tá? Deixa nos comentários aí o pedido de oração, o seu nome, nós vamos estar orando por você, pela sua vida, pela sua família, tá bom? Você creia, o nosso Deus é o Deus do impossível. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Que Deus venha abençoar a todos. Fica na paz. Que Deus venha prosperar o seu caminho. Que Deus venha prosperar o seu lar. Que Deus venha iluminar os seus caminhos. Que Deus venha te guiar. Que Deus venha segurar nas tuas mãos. Que Deus venha visitar a sua alma, o seu coração. Tirar a tristeza, a angústia. Deus venha colocar alegria e paz que só Ele pode dar. Que Deus venha abençoar a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.